Silêncio internacional sobre guerra tarifária de Trump é resultado de desmonte racional de instituições, dizem especialistas. Vamos ver também que da Europa à África, o Lula está tentando arrumar um substituto para os Estados Unidos e sem sucesso. E até os aliados dele estão indo mais para o lado dos Estados Unidos do que o próprio Brasil. Essas e as notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, dê seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Aqui vai dizer assim, ó, vítima de uma das maiores tarifas aplicadas por Donald Trump, Brasil insiste em multilateralismo e recurso à OMC. Fatores geopolíticos podem interferir em articulação. Veja só, o grande problema daqui, por que o Brasil está sendo vítima? Porque o Trump já falou um monte de vezes, não adianta querer fazer de outra forma, tem que negociar. Só que ele falou isso em forma de taxas. Todo mundo está passando por isso. A União Europeia, China, Índia, os principais parceiros comerciais do Brasil estão passando por isso. Tá entendendo? Aí o que o Lula quer? Não, a gente não vai negociar, a gente vai procurar outra solução. Isso está isolando o nosso país. Tomara que não seja o que ele queira, o que eu acho provável que seja, uma solução Venezuela dar uma isolada geral aqui no nosso país. Mas vamos lá. Temos observado nos últimos anos o nível de desmonte que o sistema multilateral vem sofrendo. No caso das tarifas, a OMC seria o principal órgão a coibir a ação dos Estados Unidos, mas a instituição está com problemas de falta de funcionamento desde o primeiro mandato de Trump, afirma a professora de Relações Internacionais Cristina Parecchino. Cristina, o que você provavelmente deve saber, mas está negando aqui, é que esse tipo de negociação ela precisa estar em volta de uma série de coisas que beneficiam ambos os países. Só que a OMC está mais preocupada em beneficiar a quem lhe interessa e não fazer essa organização. É por isso que os Estados Unidos saiu de lá. E lembrando, fala aqui sempre, tem gente me acusando em comentário, falando um monte de besteira. Cara, eu não sou a favor dessas tatuas dos Estados Unidos, que isso fique bem claro. Eu acho que poderia ter sido negociado de uma forma muito melhor, sabe? Com tarifas até menores para o resto dos países. Só que o que acontece? No xadrez global, os Estados Unidos têm mais poder de persuasão, mais poder de barganha, tem como negociar mais. Então, por conta disso, ele negocia da forma que ele quiser. E todos os outros países, até países totalmente antagônicos aos Estados Unidos, como é o caso da China, estão querendo negociar com os Estados Unidos. Aí aqui o que acontece? Não, aqui a gente vamos solucionar com o BRICS. Cara, não adianta. Não adianta. É isso que está dando o problema, porque era para a gente estar negociando. E o problema é que a gente está ficando sempre por último, foi ficando por último, agora está aí. As sanções aplicadas, aí o Lula tem que ficar inventando pacote da cabeça dele para poder ajudar as empresas que ele mesmo ajudou a prejudicar e fazendo com que vai ter que arrumar esse dinheiro de onde, vai ter que imprimir mais, gerando mais inflação, o pessoal se prejudica mais, os mais pobres que ele diz defender se prejudicam mais e ele fica fazendo falas totalmente desconexas com a realidade para poder ganhar voto, ganhar capital eleitoral para o próximo ano. Esse cara só tem esse objetivo, cara. Isso é um absurdo e a gente tá pagando por isso. Este fator deriva de um desmonte racional, uma tendência que se inicia no primeiro mandato de Trump. Só que aqui é uma coisa que eles não entenderam. Não dá para entender. A questão é que o mundo está caminhando para a passos largos de governos que estão sempre querendo se distanciar de ditaduras. Com a informação descentralizada e distribuída, que é a internet, a gente não tem mais como se movimentar como era antes. Por exemplo, vou ouvir, sei lá, a Globo falando uma coisa, então vai ser aquilo ali. Não, você mesmo está se informando agora na internet uma informação que é totalmente diferente, entendeu? Do que seria dos canais convencionais. E aí é que está o problema, porque aqui o Lula achou que a Europa ia entrar de cabeça com ele nessa situação. Só que a Europa não gosta de guerra. A Europa viveu boa parte da sua história em guerras, então guerras são ruins para a Europa. Então o que eles querem? Eles querem sair fora, cara. Eles querem dar linha na pipa para fazer assim, não, vamos acabar com esse negócio. Aí o que acontece? Estavam querendo negociar. Só que aí, o que aconteceu aqui, Macron diz que o Brasil tem papel muito importante na solução para a guerra na Ucrânia, mas faz cobrança a Lula. O presidente da França é um dos muitos aliados de Volodymyr Zelensky na Europa. O presidente brasileiro, porém, nunca se alinhou ao ucraniano. Sabe quando é que foi isso? Tá aqui, 5/6, né? 5 de junho. Ele já falava esse negócio. O que tinha 5/6? Não tinha nada desse negócio de tarifa. Não tinha nada.
Tá entendendo? Então isso aqui já era um alerta do que estava acontecendo em anos anteriores, aliás, em meses anteriores, o Macron dizendo, cara, se alinha, a gente aqui não gosta de guerra, então você precisa estar se alinhando com o Zelensky também, porque se alinhando com o Zelensky, você se alinha com o Trump, se alinhando com o Trump as coisas se beneficiam mais. Tá aí, a União Europeia conseguiu bons acordos, sabe? Conseguiu, aí aqui, agora, qual é o posicionamento do Macron? Agora, a França vai colaborar com os Estados Unidos para alcançar a paz na Ucrânia, diz Macron. Ou seja, o Macron, ele sabe que ficar se intensificando com essa guerra é só pior para toda a União Europeia. Então ele, como um dos principais parceiros ali do, é, do, do Zelensky, ele vai querer o quê? Vai querer se beneficiar disso aí também. Vai ter coisa ali para ele, mas é assim que funciona. O mundo funciona dessa forma. Mas é o que o Lula quer? O Lula quer se isolar. Aí agora acontece isso aqui, ó. Após conversa com China, Índia e Rússia, países do BRICS, para negociar alternativas ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos, o presidente Lula vai ligar nos próximos dias para líderes de países que são aliados do Brasil e têm grande poderio econômico, mas compram pouco produtos nacionais. Por quê? Porque tem menos a oferecer. O que fortalece as relações comerciais é o tanto que um país tenha para oferecer a outro país, percebe? Então, se você tem um tipo de produto, o outro país precisa desse tipo de produto que você tenha para oferecer e vice-versa para poder ter mais relações comerciais. E você está centralizando isso aí. Não dá certo. É bom que o Brasil tenha vários parceiros. Aliás, é bom para todos os países que tenham muitos parceiros comerciais, porque a riqueza de um país é gerada através disso. Quanto mais parceiros comerciais, mais negociações, mais dinheiro entra, mais produtos entram e todo mundo se beneficia com isso. Agora, tem que fazer isso aí da forma correta. E hoje, a forma correta de você negociar com isso é negociar com os Estados Unidos, cara. É mais do que óbvio. Como eu disse aqui outras vezes, aqui, ó, desses países aqui, ó, após conversa com China, Índia e Rússia, China está negociando com os Estados Unidos, Índia está negociando com os Estados Unidos. Rússia, apesar de ser essa questão mais voltada para a guerra do que para tarifas desse negócio, até porque a Rússia está sancionada, mas está sentando para conversar com o Trump. Aí o que o Brasil faz? Não, aqui a gente não vai se humilhar. Vamos oferecer uma jabuticaba. Se viesse uma cervejinha, eu resolvi esse negócio com o Trump. Cara, isso aqui é ridículo, cara. Isso aqui para um líder internacional, para um chefe de Estado, isso aqui é ridículo. Aí aqui, ó, o que aconteceu? Aqui eu já fiz alguns vídeos sobre isso. Os próximos países com os quais vai conversar para estreitar relações. Semana que vem telefonarei para o presidente da França, para o primeiro-ministro da Alemanha, da Inglaterra e o presidente da África do Sul, disse Lula na cerimônia que apresentou o pacote de 30 bilhões para socorrer setores da economia afetados pelo tarifaço, né? Ele estava falando aqui. O problema é isso aqui, ó, que eu já tinha falado. Ó. O Macron ele avisou isso aqui no mês 6, porque ele queria que o Lula se alinhasse com ele. Não se alinhou, também a União Europeia também esperava isso aí, porque eles querem resolver esse problema na Ucrânia. Não tem quem queira mais resolver esse conflito na Ucrânia do que a própria União Europeia. A Europa quer que esse conflito acabe, porque tá vendo que aquele tipo de conflito ali é uma coisa que é mais palpável, dá para poder resolver, mas ele não quer. E agora o que faz? O Macron não quer. Sabe, o Macron quer o quê? Quer negociar com quem interessa a ele, que é o mais que certo, né? Aí aqui, ó, com o Macron, né? Lula precisa convencer o primeiro parceiro comercial a comprar mais, embora seja o 10º destino das exportações brasileiras, a Alemanha é o terceiro país que mais vende ao Brasil, resultado de um déficit de 7,9 bilhões no ano passado, segundo dado do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Enquanto os alemães compram farelo de soja, motores, celulose e ouro, os brasileiros importam remédios, automóveis e componentes orgânicos utilizados em engenharia de materiais. Então, assim, como eu disse, precisa ter essa ligação forte, tem que ter esse pessoal que está disposto a oferecer essas coisas para poder ter isso de forma palpável. Aí, ó. O Brasil pode se aproveitar de interesse alemão por minerais. Em março do ano passado, os países se comprometeram a estreitar relações na exploração, estação de tratamento, transformação e reciclagem de minério. Com essa parceria, estamos aprimorando o setor, buscando a troca de experiência e tecnologia para alavancar toda a cadeia mineral. O problema é que isso já foi desde o ano passado, cara. Cara, a coisa de o quê? Um mês atrás? Acho que é isso.
não, 2 meses atrás, não tinha nada desse negócio de tarifa aqui pro Brasil. Há 6 meses, 8 meses atrás, não tinha esse negócio de tarifaço para país nenhum. Então não tem esse negócio, não, é do ano passado. Cara, o mundo não é estático, o mundo é dinâmico. Então esse aí é que está dando muito problema, que o Lula está isolando o Brasil e isso está trazendo consequências, e ainda não são poucas, tá? Vão trazer ainda mais consequências para o país, o que deixa a pergunta, qual é o objetivo do Lula? Eu aposto, né? Eu aposto que deve ser uma solução Venezuela, querer isolar o Brasil, para quando for no ano que vem, ele pegar e dizer assim, não, tudo que está acontecendo de ruim aqui é culpa do Trump, assim como tudo foi culpa do Bolsonaro, assim como tudo foi culpa do Fernando Henrique, porque a especialidade desse pessoal de esquerda é botar a culpa deles em outra pessoa. É isso aí. E quem é que vai se ferrando com essa história? Quem vai se ferrando são todos nós brasileiros, infelizmente.